Olá pessoas, leões, leoas que estão aqui me assistindo. Um grande beijo, eu sou o Tom Carvalho, se você não me conhece, prazer. E hoje eu vim trazer para vocês mais uma história. Essa história, né, não vou dizer que é um clássico, um conto muito antigo. Pode até ser um clássico, mas não de histórias, né? É um clássico ligado à parte mais cinematográfica, porque é um filme que foi feito pela Disney, né, muito tempo atrás, na versão animação, porque esse filme também foi já, vamos dizer, fizeram um remake dele de forma live action, lançada não faz muito tempo, né? E vocês com certeza conhecem essa história, que é a história do Rei Leão. É um ciclo sem fim que nos guiará. A dor e emoção pela fé e o amor. Bom, gente, se vocês não sabiam, a história do Rei Leão, ela é uma história muito bonita e muitas pessoas não sabiam que ela foi inspirada em outra história. Em um vídeo que eu fiz aqui contando a história pra vocês, a verdadeira história da Bela e a Fera, eu disse nesse vídeo que aquela história foi inspirada em uma história real, né? Se você não assistiu esse vídeo, procure e você vai entender. Mas aqui a história do Rei Leão, vamos dizer que ela não foi inspirada em uma história real. Ela foi inspirada numa história, né, que veio de um livro, de um escritor muito famoso. E eu vou explicar tudo pra vocês. Mas então, se você está curioso para saber tudo isso, permaneça aqui no canal e você vai descobrir tintim por tintim. Então, seja bem-vindo ao meu mundo de histórias. Nesse ciclo sem fim. Bem, gente, vários filmes da Disney, eles fizeram muito sucesso ao longo dos anos. Mas quando o Rei Leão foi lançado, o mundo ele teve um contato pela primeira vez com uma das obras cinematográficas mais amadas de todos os tempos. E eu já vou explicar pra vocês o porquê. Essa animação, ela surgiu como um fenômeno no mundo das animações. E esse filme, ele conquistou uma estatueta do Oscar. Uma estatueta. E assim, por muito tempo, esse filme, ele foi o filme de animação que teve a maior bilheteria. E ele só foi ultrapassado lá em 2013, quando a Disney lançou o filme Frozen, Uma Aventura Congelante, que também valeu muito, 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 muito. E o que nós podemos falar sobre o cenário do filme do Rei Leão, né, onde a história se passa? Eu já vou te explicar. Na divisa que existe entre a Tanzânia com a Quênia, existe um lugar chamado Parque do Serengeti. Esse é um dos últimos lugares do mundo onde a natureza está praticamente intacta. É um lugar muito bonito, ele é muito grandão, tem aquelas planícies contando com a constante vegetação bem rala, até os pântanos e as áreas mais úmidas. Então é um ambiente muito bonito mesmo. Foi por isso que esse parque, ele, como eu posso dizer, ele fica cheio de mamíferos de todos os tipos no período de junho até setembro, por conta do fluxo de migração de cada um deles, né? A gente fala fluxo migratório. Esse parque, ele também é tombado como um patrimônio da humanidade pela Unesco, e ele foi a fonte de inspiração para os animadores do filme do Rei Leão ir lá passar algumas semanas estudando a paisagem, o comportamento dos animais, tudo para poder fazer lá um desenhozinho bem feito e bacana. Se você não sabia, agora você vai ficar sabendo, mas muitas vezes a Disney já levou animais até os próprios estúdios para que eles pudessem fazer o quê? Deixar os desenhistas ficar lá olhando o comportamento deles, né? Ver como que é a musculatura desses animais, as reações, as feições deles e fazer um desenho bem feito, preparando tudo. A Rena vendo o filme Frozen passou por isso, o ursinho Koda do filme Irmão Urso passou por isso, e obviamente que os personagens aí do Rei Leão não poderiam sair desse meio. Então, quando o Rei Leão estava sendo preparado, eles levaram, gente, um leão de verdade lá para os estúdios para que os animadores eles pudessem ver de perto como se comportava um leão, como que ele agia, como que ele se deitava, como que ele caminhava. É por isso que se você assistir o filme, você fica impressionado em como os animadores puderam fazer algo tão realista. Então, lembre-se que eles levaram um leão de verdade para lá, por isso que ficou tão bem feita essa animação.
Agora, uma coisa muito importante que você tem que entender é a inspiração que a Disney teve para poder criar a história do Rei Leão. Eu falei para vocês que tinha um segredinho por trás, e agora eu vou falar o porquê. Ninguém imaginava, mas a história do filme do Rei Leão foi inspirada em uma trama muito antiga, e essa trama se chama Hamlet. Se você ainda estuda, você já deve ter ouvido falar dessa história na aula de língua portuguesa, porque é um livro famoso. Hamlet é uma obra dramática shakespeariana que foi adaptada e encenada nos palcos de todo mundo. Hoje em dia, ela é uma das mais importantes e renomadas tragédias do dramaturgo inglês, que tem o nome William Shakespeare, mas as pessoas costumam chamar ele de Shakespeare. Os roteiristas que planejaram o filme do Rei Leão, eles nunca esconderam a inspiração que eles tiveram da peça do Shakespeare para poder escrever a história deles. Então, de uma forma bem resumida, eu vou falar para vocês que a história do Hamlet vai contar a história de um príncipe da Dinamarca, que ele é retratado como um jovem bem inteligente e reflexivo, ele é bem pensador. Então, infelizmente, o seu pai, que é o rei, ele morre e alguém tem que estar no lugar, mas ele ainda não pode. Então, o tio dele, chamado Cláudio, pega a coroa da Dinamarca e se torna o novo rei. E assim, o Hamlet, ele fica muito triste com a morte do pai dele, porque eles eram muito íntimos um do outro, muito ligados, só que ele fica ainda pior quando a mãe dele tem que se casar muito rápido com o seu tio, porque tem que ter o casal, rei e rainha. Aí, o que acontece? Um dia, o espírito do falecido rei, que é o pai do Hamlet, aparece pro Hamlet e fala pra ele que, na verdade, ele não morreu por acaso. Foi o irmão dele, o Cláudio, que foi lá e assassinou ele com veneno. Então o Hamlet fica furioso, ele quer vingança, ele parte numa jornada querendo mostrar pra todo mundo que o seu tio é um assassino, que ele não merece a coroa e a coroa pertence a ele. Hamlet deve ser o novo rei. Vida longa ao rei. Simba, você esqueceu de mim. Não, nunca. Você esqueceu quem você é e esqueceu de mim. Olhe pra dentro de você. Eu matei Mufasa. Assassino! Não, Simba. Confesse a verdade! É verdade. Isso depende do ponto de vista de quem vê. É uma... Oh, parei. Viu só como as histórias são parecidas? Rei Leão e Hamlet? Outra coisa muito legal é como o nome dos personagens do filme do Rei Leão tem muita semelhança com a personalidade de cada um deles. Eu vou falando e vocês vão entender. Vamos começar pelo rei Mufasa, né? Mufasa é um nome que carrega um significado muito poderoso. Ele é associado à força, à liderança e à sabedoria, sendo frequentemente ligado às figuras da realeza e da liderança. O nome Simba é um nome que significa força e podemos traduzir literalmente para a palavra leão. Scar, em inglês, é traduzido como uma coisa chamada cicatriz, e é algo que o Scar tem no rosto. Nala é um nome que significa mulher de sucesso, rainha ou leoa. Timão é um nome que significa respeito, algo que deve ser respeitado. Pumba é um nome que significa raciocínio lento ou preguiçoso. Rafiki é um nome que significa amigo, aliado, aquele que está sempre do seu lado. Zazu é um nome que significa movimento, não para nem um minuto, é aqui e ali o tempo todo. Sarabi é um nome que significa miragem, aquilo para ser admirado. Shenzi é um nome que significa selvagem, que está sempre naquele universo de selvageria mesmo, que não tem amigos porque é um bicho ruim. Assassino. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Já sabem, né? Se gostou, dá o like para me ajudar. Se inscreva no canal se não é inscrito. Ativa o sininho para poder receber sempre os vídeos novos que estarão saindo por aí. Deixa um comentário, né? Se você quer que eu fale sobre alguma coisa que você goste, alguma coisa específica, né? Pode comentar aqui. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Um grande beijo e até a próxima! Este